Vamos falar um pouquinho sobre os órgãos dos sentidos. Os órgãos dos sentidos, na verdade, são órgãos periféricos que recolhem sinais que vêm do meio para que o nosso organismo consiga se adequar, saber onde é mais claro, onde é mais escuro, saber a sua ecolocalização, saber se a gente está num ponto onde tem buraco, saber se a gente está num lugar onde é frio, onde é que é um lugar muito quente, se é áspero. Então, todas as condições ambientais são coletadas no meio para a gente, diretamente por causa desses órgãos periféricos, que recolhem sinais, mandam para o sistema nervoso periférico e esse então leva até o sistema nervoso central. Chegando no sistema nervoso central, aí sim o nosso organismo identifica que tipo de sentido é esse, se é frio, se é calor, se é luz. Então, todos esses são os órgãos dos sentidos. Os órgãos dos sentidos, então, são, na verdade, divididos em 5 grandes grupos, que são, primeiro, a visão, que é um dos mais importantes para o homem, a gente acaba até ficando meio dependente dele. Segundo, a gente vai ter a parte da audição, que é a ecolocalização. Terceiro, a parte do olfato, que ajuda a gente a identificar os cheiros e as comidas, eventualmente. Quarto, o paladar, que é para identificar a alimentação principalmente, texturas e também os gostos. E por último, a pele, que para nós é bem importante também, para a gente não morrer de frio ou não morrer de calor ou se queimar, por exemplo. Então vamos começar primeiro pelo processo da visão, que para nós, pessoas, é um tipo de sentido extremamente importante porque serve para a gente identificar perigo, serve para identificar comida, serve para identificar predadores ou presas, riscos, né? Então, na verdade, a nossa visão é identificada pelo nosso caso, pela visão binocular, que são olhos voltados para frente, que é um típico tipo de característica de predadores. As presas normalmente têm visão lateral, olhos virados para o lado, tipo na vaca, no cavalo. Nos casos dos animais que caçam, os predadores, que nem uma águia, uma onça, um leão, o próprio homem, a visão é para frente, para poder enxergar a sua presa e poder identificar, inclusive, profundidade. Então, no caso da gente, nos nossos olhos, a gente vai encontrar, olhando pelo lado externo, uma pálpebra que protege a estrutura ocular, com cílios, que ajuda a evitar a entrada de sujeira na estrutura do globo ocular. Para dentro, a gente consegue, olhando de frente, ver a parte coloridinha, aquela do olho, chamada de íris, que na verdade é um músculo que fecha e abre. E segundo, a gente vai encontrar dentro da íris um buraco. Na verdade é uma falha, né? Essa falha, quando a gente olha para o olho de alguém, parece um buraco escuro e preto. Aquilo ali, na verdade, é um vão, né? Por onde a luz passa. Esse buraquinho é chamado de pupila. Então, a parte branca do olho que aparece por fora da parte colorida, é essa parte branca chamada de esclerótica ou esclera, que na verdade é um músculo, né? Que ajuda a proteger e constituir a estrutura do globo ocular. Agora, se a gente pegasse um olho de uma pessoa e cortasse assim transversalmente e fôssemos olhar ele de perfil, a gente olhando de perfil a gente realmente tem uma noção maior e melhor do que é e como é a estrutura anatômica do olho. Então, primeiro, da frente para trás, né? Na frente do olho a gente tem uma membrana protetora chamada de córnea. Essa córnea ela pode ser transplantada de uma pessoa para outra, né? E ela é a parte que protege a estrutura interna do globo ocular. É a primeira camada que nós vamos ter. Logo para dentro da córnea, a gente vai ter uma espécie de gel mais aguadinho um pouquinho, chamado humor aquoso. Ele que começa a definir a entrada dos feixes de luz, né? Dos raios de luz solar, para a gente poder fazer a identificação da visão. Ele começa a corrigir a curvatura, então, da parte dos feixes de luz. Para dentro, nós vamos encontrar, então, aqui agora a vista de perfil, né, a parte coloridinha, que é a parte da íris, que é a parte do músculo aquele que abre e fecha. No vão da íris, nesse espaço no meio, é que fica a pupila, que é aquele buraco escuro que a gente tem no meio do nosso olho. Quando a gente tem alguma coisa que cobre essa área toda aqui, na verdade, a gente acaba interferindo na passagem de luz lá para dentro e, por consequência, afetando diretamente a visão de alguém. A pessoa não vai enxergar do mesmo jeito. Quando alguém coloca uma lente de contato, ela coloca em cima da córnea e cobre a parte de dentro. Então, o que acaba acontecendo é que acaba interferindo diretamente, né, de certa forma, na entrada de luz, portanto, vai afetar o quanto a gente é capaz de enxergar e também o que muda na nossa visão de acordo com a entrada de luz. Além disso, nós temos ainda na estrutura do olho a parte do cristalino. Essa é a lente que corrige toda a entrada de luz que vai passar para dentro do teu olho.
que é o que vai acabar definindo a nossa visão. Então, o cristalino ele é um tipo literalmente de cristal, só que ele apresenta uma certa capacidade de ajuste. Isso se dá por esses músculos pequenos que ficam prendendo o cristalino e espicham ou soltam ele e ele acaba mudando a curvatura um pouquinho, bem pouquinho. Mas esse pouquinho é suficiente para ajustar a nossa visão. Então, o que acaba acontecendo é que às vezes esse cristalino ele pode perder a sua flexibilidade e pode dar doenças visuais, doenças da visão, como é o caso, por exemplo, do astigmatismo. Ou então, pode dar doenças como é o caso, por exemplo, da miopia, que a pessoa fica com dificuldade para enxergar mais distante. Ou a hipermetropia, que a pessoa fica com dificuldade para enxergar de perto, né? Então, tudo isso são doenças que podem afetar a visão da gente por causa de mudanças no cristalino. Já para trás do cristalino, para dentro do olho, isso aqui é um buraco escuro. Dentro dessa área escura nós temos um segundo gel. E agora esse gel é um pouco mais viscoso, chamado então de humor vítreo. Esse vítreo é o último tipo de pedaço, a última camada, que vai acabar terminando de corrigir a curvatura da entrada da luz, que vai bater nessa linha pontilhada no fundo, que é a retina. A retina realmente é o ponto onde nós podemos identificar a luz, onde nós temos neurônios que coletam informações luminosas e essas informações luminosas vão identificar para a gente então o que tu está enxergando. Sendo assim, a porção da retina ela é dotada de dois tipos de células que identificam luzes diferentes, que são os cones, que são responsáveis então por enxergar cores, então normalmente o azul e o vermelho, e ainda a gente vai ter o verde, né? A gente pode formar as cores pelas combinações então dos tipos de cones. E ainda a gente vai ter os bastonetes. Os cones veem cores. Então aqui, cores. E os bastonetes vão enxergar do preto até o branco. Então, o preto, o branco, o cinza, todas as escalas que nós vamos ter de prateado, cinza, grafite, é tudo nessa parte aqui dos bastonetes. Então, eles ficam intercalados no meio da retina e todos eles espalhados. Se faltar algum tipo de cone, é aquele tipo de cor que a pessoa não vai conseguir enxergar. Quando acontece esse tipo de coisa, é justamente o grande problema que nós vamos ter para pessoas que são daltônicas. Entre os principais problemas de visão, nós vamos ter os seguintes: daltonismo, quando a pessoa tem dificuldade de enxergar determinado tipo de cor ou confunde algumas cores, significa que o olho da pessoa tem falta de alguns dos cones e com isso vai acabar tendo dificuldades de fazer a identificação de determinados comprimentos de onda. Com isso a pessoa acaba fazendo confusão de algumas cores ou até mesmo não tem capacidade de enxergar algumas delas. Além disso aí, a gente deve lembrar que o daltonismo é um tipo de herança genética ligada ao cromossomo X, ou seja, uma herança ligada ao sexo. Ela é uma herança recessiva e que as mulheres que vão ser daltônicas são mulheres que têm XDzinho, XDzinho, por exemplo. E nos homens, o homem recessivo, né, um XDzinho Y, por exemplo, é um homem daltônico. Então, é muito mais provável a gente encontrar na população homens do que mulheres daltônicas, porque o homem tem mais probabilidade matemática de desenvolver o daltonismo. Então, o daltonismo é um problema de inversão ou incapacidade de ver determinadas cores, porque faltam algumas células que ficam ali no meio. Segundo, quando a gente tem miopia, hipermetropia ou até mesmo astigmatismo, são problemas de ajuste no cristalino. E aí a gente vai ter problema para enxergar de longe, miopia, enxergar de perto, hipermetropia. E o astigmatismo ele acaba dando normalmente para o cristalino mais rigidez, ele acaba ficando mais próximo de um formato cilíndrico e ele começa a dar desfoque na capacidade visual. A gente começa a ver as coisas mais embaçadas, embaralhadas. Nesse caso, seria caso, né, de problemas ligados ao cristalino. Ainda, nós podemos ter glaucoma. Glaucoma normalmente é um problema de irrigação de toda essa porção interna que nós vamos ter da retina, fazendo com que algumas células comecem a morrer. Então, nesse caso, é um tipo de problema mais complexo de tratar. Pode ser problema de irrigação dos pedaços das áreas internas, né, que existe dentro do olho. E por último, a catarata. Normalmente a catarata é um ganho de opacidade na córnea. Então pode ser por problema de irrigação também, pode ser por causa de diabetes que afeta o sistema circulatório, pode ser por crescimento dos epitélios sobre a córnea. Então algumas vezes essa opacidade pode ser corrigida por uma raspagem feita mecanicamente ou através de laser também, que é o desgaste da parte da córnea, limpando aquela partezinha toda ali. Sendo assim, toda vez que começam a chegar
sinais luminosos até a porção da retina, a gente vai ter esses sinais sendo transmitidos para dentro do nosso cérebro, lá na porção final do cérebro, lá na nuca, onde nós vamos ter o lobo occipital, que é aquele que vai ter a acuidade visual e a associação visual, que é tipo visão periférica e a visão pontual. Significa que do olho, eles fazem um X nas informações, né? Os nervos ópticos, que são esses que saem do fundo do olho, vão se cruzar e vão formar lá no fundo da nossa cabeça a imagem. Então o nervo óptico é estimulado pela presença de luz. Quando os neurônios coletam essa luz e a informação se colorido, sai preto e branco, e levam pelo nervo óptico até o fundo da nossa cabeça. Isso ajudando a gente a identificar lugares claros, escuros, coloridos e até para nós, animais que vemos com cor, poder identificar comidas, por exemplo. Então, essa é a primeira estrutura que nós vamos ter da visão. A gente deve cuidar, porque esse tipo de questão sobre a visão é muito comum, inclusive, na porção toda que a gente vai ter lá de física, onde eles trabalham problemas visuais em função do ajuste da entrada de luz. Então pode ser uma questão de ótica em questões de física. Segundo tipo, então, de sistema, que é a porção toda da audição. A audição para nós, na verdade, ela é um sistema de ecolocalização. Tu fala, a onda sonora colide um obstáculo e retorna, e aí teu ouvido consegue calcular a distância e consegue calcular o que é. Lógico, para nós, humanos, como a gente é muito dependente da nossa visão, o que acaba acontecendo é que a gente tem, na verdade, uma audição assim mais simples. A gente, na verdade, ouve e a gente consegue ter identificação por causa de efeito Doppler, por exemplo, ou então a gente consegue ter uma barreira muito próxima. Agora, tem animais que têm um sistema de audição muito bom, por exemplo, cachorro, cavalo, morcegos, né? Então, esses animais que utilizam essa ecolocalização, para eles é muito mais importante. Então, a visão deles normalmente é uma visão que não é tão boa assim, então a audição acaba sendo um pouco mais desenvolvida. Normalmente é porque o indivíduo começa a dar mais atenção para aquele sentido, que seria o que acontece com pessoas que têm algum tipo de deficiência visual e acabam então com a sua audição tendo um pouquinho mais de capacidade de perceber o meio. A nossa audição ela está então ligada especialmente à porção do ouvido, da orelha. O nosso ouvido ele está dividido em 3 áreas, certo? O ouvido ou orelha externa, que é o pavilhão auditivo feito de cartilagens, que coleta os sons e traz lá para dentro. Segundo, o ouvido médio, que seria a porção entre a entrada do buraquinho do ouvido até o tímpano, até a membrana do tímpano, que é aquela que identifica e vibra quando batem ondas mecânicas, que são as ondas sonoras. E depois o ouvido interno, que é do tímpano para dentro, onde nós vamos ter, primeiro, um canal, um duto, chamado de trompa de Eustáquio, que comunica com a boca. Por isso que quando alguém aperta o nariz e sopra para dentro, a gente consegue ter uma descompressão dentro da cabeça. Segundo, a gente vai ter a parte então dos ossículos, que comunicam com a parte, aí sim, nervosa do sistema auditivo. Nesse caso, essa parte aqui, que é a parte dos ossículos, que constitui então a porção interna, já é uma porção realmente de formação de som, mas acaba fazendo um outro tipo de papel, que é o papel também da identificação de equilíbrio para nós. Então, o nosso sistema auditivo ele vai atuar em 2 áreas. Primeiro, realmente a percepção de sons e, em segundo lugar, a identificação ou auxílio na formação do equilíbrio lá ligado com o cerebelo. Então, primeira parte. O nosso ouvido externo recolhe o som. Então, aquele monte de curvinhas que tem na nossa orelha, assim e tal, serve para identificar som, para trazer a onda sonora para dentro. Passou para o ouvido médio, a gente vai ter logo na entrada 2 grandes glândulas que produzem gordura, que são as glândulas que produzem a cera. Ligado nessas glândulas é normal encontrar alguns pelinhos pequenininhos que ajudam a evitar a passagem de bichinho, de sujeiras lá para dentro e chegar perto do tímpano. Então, tem um sistema de proteção. Essa cera, na verdade, ela é grudenta, é pegajosa, para que as sujeiras que porventura venham a entrar dentro do canal auditivo não passem até o tímpano. Então, isso evita que a gente tenha uma sujeira que vai parar lá no fundão. Além disso aí, a gente tem a membrana do tímpano, que é onde limita e acaba o ouvido médio. O tímpano, então, é uma membrana de tecido epitelial que vibra cada vez que colide ali uma onda sonora. Então, no momento que a onda sonora bateu ali, ele vibra, ele chacoalha a porção do ouvido interno, que é composta por 3 ossículos. O primeiro ossinho interno que nós vamos ter ali dentro chama-se martelo, tá? O segundo ossinho chama-se então bigorna. Bigorna, para quem não sabe o que é,
é aquilo que aparece nos desenhos animados, que é um bloco de ferro, onde os ferreiros normalmente batem com o martelo em cima. Então, nesse caso, o martelo bate na bigorna. E a bigorna vai ter um terceiro ossinho ligado nela, chamado de estribo, que é exatamente igual ao estribo de um cavalo, né, que a pessoa bota o pé para subir em cima, né? Nesse caso, essa parte do estribo está em contato direto com um grande osso que nós vamos ter dentro do nosso ouvido. Esse osso interno chama-se osso coclear. Só que essa parte do osso coclear, na verdade, tem um caramujo, um caracol, assim, né, lá dentro. Essa realmente é a parte da cóclea. Dentro desse osso existe um líquido. Então tem uma janela chamada janela oval, que é essa parte escura aqui, aonde o estribo colide. Quando ele bate na janela oval, para o lado de dentro vibra aquele líquido que tem dentro do osso coclear. Essa vibração chacoalha o líquido e dentro desse líquido nós temos neurônios que formam o nervo auditivo. E esses coletam som e levam para dentro do teu cérebro, lá na lateral do cérebro. Quando acontece isso, a gente então leva o som e o cérebro identifica que tipo de onda sonora que é. Mas ao mesmo tempo que esse osso coclear ele recebe na janela oval aquele impacto que vem do estribo, o que acaba acontecendo é que ele chacoalha os neurônios que vão fazer contato com esses canais em forma de semicírculo, por isso chamados de canais semicirculares ou labirinto. O labirinto é aquele lugar onde então o líquido vai fluir e daí quando tu vira a tua cabeça o líquido mexe. Então ele ajuda com aqueles neurônios que vão estar ali dentro a identificar a posição da tua cabeça. Se tu vira de lado, se tu vira para baixo, se tu bota para cima, ele vai mexendo ali dentro o líquido e os neurônios especiais que estão dentro do labirinto ajudam a fazer a identificação da posição da tua cabeça. Caso aconteça um aumento do volume de líquido dentro do osso coclear, especialmente na área do labirinto, e fique difícil de mexer aqueles neurônios lá dentro, o que vai acabar acontecendo é que nós podemos ter então a inflamação interna do labirinto, chamado labirintite. Quando acontece isso, os neurônios que saem do nervo auditivo e que vão ligar com a porção do cerebelo têm dificuldade de mandar a informação de maneira correta. E em função disso aí, podem fazer com que a pessoa tenha dificuldade de se manter equilibrado. Então a pessoa pode, por causa da labirintite, acabar desenvolvendo um desequilíbrio e tombar por qualquer coisa. Então tem que fazer tratamento, com medicamentos e tal, para acabar com essa inflamação e voltar tudo ao normal. Sendo assim, aqui na porção da audição, nós temos essa porção importante. Primeiro, a parte da cóclea, que é responsável então principalmente pelo som, e a porção então do labirinto, que é associado ao cerebelo, responsável por fazer parte do nosso equilíbrio. Então, a nossa audição tem esses dois tipos de papel. Então, entramos no terceiro tipo de sistema de definição ou de recepção de informações do meio. Terceiro tipo de órgão sensorial, que é o olfato. Nesse caso, o olfato é a nossa capacidade de perceber cheiros. Óbvio que nós perceber cheiro, para nós é importante, mas tem animais que são bem melhores que nós nessa função, tipo o cachorro. O cachorro é muito melhor, mais de 10 mil vezes mais capaz de sentir cheiros ou moléculas na atmosfera. Então, o nosso sistema olfativo, ele quando percebe cheiro, na verdade, ele percebe cheiro mais ou menos da seguinte forma. Qualquer tipo de molécula que tiver dissolvida ou diluída no ar atmosférico, que for coletada pelo nosso nariz, começa que ela é filtrada, que é assim na entrada do nariz, por um conjunto de pelinhos chamados de vibríceas. Isso é para evitar que entrem partículas sólidas, como por exemplo fuligem, fumaça, poeira, né? Então só entram moléculas que realmente devem passar, que são moléculas pequenas, que ao entrar para dentro do nosso nariz, elas vão ter em toda essa área aqui, além de uma grande quantidade de pelinhos, vai ter uma grande quantidade de muco. É aquela melequinha que nós vamos ter dentro do nariz. É um pouco de água com polissacarídeos. O que acaba acontecendo é que assim que essas moléculas entram em contato com o muco e diluem e dissolvem ali, nós vamos ter no meio desse tecido epitelial que forma o epitélio olfativo, a gente tem neurônios. Esses neurônios já estão ligados diretamente com o bulbo olfativo, que está no teto do nariz pelo lado de dentro, quase como se fosse assim na divisória entre os olhos e o nariz. Ali em cima está o bulbo olfativo, que é o conjunto de neurônios que recolhem todas essas informações. Então, quando uma moleculinha vem e toca ali naqueles neurônios do bulbo olfativo, o bulbo olfativo identifica que tipo de molécula química que é e manda
a informação diretamente lá para dentro do teu cérebro, no centro olfativo gustativo. É um centro nervoso que identifica as duas coisas ao mesmo tempo, o olfato e o gosto das coisas. Então, o que acaba acontecendo? Entra em contato, o bulbo olfativo identifica e manda diretamente para o centro olfativo. Logo atrás do bulbo olfativo, para dentro já do cérebro, a gente vai ter o lugar onde fica a hipófise, o que explica que é muito comum, por exemplo, que quando alguém tem que fazer uma cirurgia na hipófise, que eles entrem pelo nariz e vão cutucar lá dentro a hipófise da pessoa, certo? Então, essa parte toda do bulbo olfativo, ela pode ser afetada quando o volume de muco dentro do olfato muda. Por exemplo, quando uma pessoa está resfriada ou gripada, é normal que o nosso sistema respiratório comece a aumentar a produtividade de muco, criando uma barreira física aqui, ó, para a passagem daquelas moléculas químicas que serão diluídas e vão encostar dentro do bulbo olfativo. Significa o seguinte, então, que quando a gente está gripado, essa camada aqui, toda de muco, ela aumenta, dificultando a chegada das moléculas até aquele pedacinho do bulbo olfativo. Por isso que dificulta para a gente sentir o cheiro dos alimentos que a gente está consumindo. Só que aí nós temos que lembrar o seguinte, essa área nasal é a parte das vias aéreas por onde entra o ar, aonde tu vai respirar e também sentir os cheiros. Mas aqui fica o céu da boca, o teto da boca, né? Chamado de palato duro, a parte da frente, palato mole, a parte de trás. E aí, a gente sabe que existe uma comunicação aqui. Então, aqui embaixo fica a área da língua, que sente os gostos das coisas e manda para o mesmo ponto, o centro olfativo gustativo. Por isso que a gente acaba formando uma memória olfativa, que significa o seguinte, a gente sente cheiro de uma determinada comida, tipo de morango, sabe que é cheiro de morango. Então, quando acontece isso, é porque tu vai associar o gosto com o cheiro. Quando tu associa os dois e manda a informação para o centro, ele sabe que tipo de coisa tu está comendo. Então, muitas vezes, quando a gente sente cheiro de algum determinado alimento que te agrada, que tu gosta, é normal que a pessoa comece a salivar muito, porque ela associa as duas funções ao cheiro. Da mesma forma que se a pessoa comer alguma coisa, ela consegue estimular o centro olfativo e sente o cheiro. Só que quando a gente começa a não fazer os dois ao mesmo tempo, por exemplo, quando a gente fica gripado e não chega, então, toda aquela parte das moléculas para a porção do bulbo olfativo, o que acaba acontecendo é que parte das moléculas chegam pela porção do paladar até o centro olfativo gustativo, mas não chega aquela que veio do cheiro. Com isso, o que acaba acontecendo é que tu não vai conseguir perceber o gosto exatamente como ele é, porque para nós, a sensação de gosto, ela está associada aos dois sentidos, ao paladar, à gustação e também à porção toda do olfato. Então, nesse caso aqui, para a gente poder comer e sentir todos os gostos, é necessário que a gente sinta o cheiro também. Até porque, se tu está comendo alguma coisa que é doce, o teu paladar, a tua capacidade de gustação vai identificar que é doce. Fim. Agora, como é que eu sei se é doce de morango, doce de figo ou doce de abóbora? Qual é que é a diferença? Bom, a diferença vai estar no olfato, porque o gosto é doce para todos eles. Então, o gosto doce é um gosto só. O problema é que para te saber se o gosto doce é de uma fruta ou é de outra, quem vai dizer isso para ti é o olfato. Então, o olfato complementa as ações do paladar. Por isso que a gente pode ter dificuldade em períodos onde o olfato esteja prejudicado. Certo? Então, esse tipo aqui basicamente serve para identificar para nós tipos de determinados alimentos e também diferenciar uma coisa da outra. Então, entramos no quarto tipo de sistema, que é justamente o paladar. A língua é o grande órgão de gustação. É onde nós vamos ter espalhado ao longo de toda a estrutura do dorso da língua, a superfície da língua, a gente tem as papilas gustativas, que são neurônios que identificam os gostos. Mas algumas papilas elas se encontram um pouco mais em quantidades específicas em determinados pontos. Em toda a língua tu tem papila gustativa, tu sente gosto em todos os lugares. Só que aí que tá, a gente sente, na verdade existem 4 tipos de sentidos básicos de paladar, de gostos, que são o doce, o salgado, o azedo, ou também chamado de ácido, e ainda o amargo. Tá? Então, nesse caso, o amargo ele é predominantemente sentido no fundo da língua, que para quem mora no sul, né,
Tomar chimarrão é um exemplo disso, e o chimarrão ele é normalmente chamado de o amargo, né? Por quê? Porque a bomba do chimarrão vai lá no fundo da garganta da pessoa e larga em cima do fundo da língua aquela aguinha lá com o gosto do chimarrão, que é amargo. Então, lá predominam as papilas gustativas que percebem o amargo. Tem toda a língua? Tem, mas lá está em maior quantidade. Segundo lugar, o azedo ou ácido, tá? Que é o do limão, por exemplo, fica na curvatura lateral da língua. Então, por exemplo, quando alguém chupa limão, é normal que as papilas gustativas laterais, principalmente da borda da língua lateral, ela encolhe a língua, assim, o músculo chega a contrair. Nesse caso, é onde a gente vai sentir o azedo ou ácido. Para alguns animais, isso é uma identificação de que é um veneno, uma toxina que não deve ser consumida. Por isso que alguns animais, tipo cachorro, por exemplo, dificilmente vão comer limão. Tá? Então, o gosto ácido normalmente está associado a substâncias de pH mais baixo, o que pode identificar toxinas na natureza. Por isso que os animais tentam evitar esse tipo de coisa. Ainda é possível encontrar no rebordo da ponta da língua, assim, da lateral passando pela frente até a outra lateral, o gosto salgado. Então, por exemplo, consumir um alimento com muito sal, normalmente é identificado por essas áreas da língua. Então, quando alguém come determinado tipo de alimento e sente que está salgado demais, vai perceber principalmente com essa área da boca. E então, finalizando, o gosto doce, que a gente sente na ponta da língua. Por isso que cada vez que uma pessoa vai lamber um sorvete, um picolé, ali é que sente o gosto doce. Pode sentir gosto doce no resto da língua? Pode. E é justamente para isso que existe a saliva. A saliva serve para diluir as moléculas que tu está comendo, espalhar ao longo de toda a língua e dizer, ó, salgado, doce, azedo, o que é essa coisa? Então a saliva, que é a água, né, serve para diluir as moléculas e espalhar pela língua para a gente poder identificar então melhor que tipo de gosto a gente está sentindo. Então cuidado, por exemplo, quando a gente vai numa sorveteria que tem lá buffet de sorvete e tem lá 30 sabores de sorvete, na verdade tem um sabor de sorvete, que é esse aqui, o doce. Talvez tenha um segundo, que é o azedo. Se o cara faz lá um sorvete de limão ou de repente um de maracujá que é mais azedinho, pronto, deu. Aí tu tem dois, mas no máximo esses dois, porque sorvete salgado não tem, sorvete amargo também não. Então, o que acaba acontecendo é que a sorveteria, ela não vende 30 sabores de sorvete, ela vende 30 cheiros de sorvete diferentes. E aí o que acaba acontecendo? Sorvetes, dá para dizer que predominantemente são todos eles doces. E aí ele tem doce com cheiro de limão, com cheiro de morango, com cheiro de maracujá, com cheiro de framboesa. Aí muda. Então o que muda? Não é o gosto. O que muda na verdade é o cheiro daquelas moléculas ali. Então a gente deve cuidar o seguinte: a porção do nosso paladar, ela através desses gostos, ela ajuda a identificar para nós que tipo de comida na natureza a gente pode comer. Em geral, o cheiro e o gosto doce estão associados a alimentos que podem ser consumidos, fontes de calorias. Então, os animais que não entendem, como no nosso caso, que entende o que está comendo, eles identificam por isso, pelo gosto. Então, eles dão uma lambida, uma cheirada, se combinar cheiro doce com gosto, beleza, dá para comer. Se tiver um cheiro meio estranho, assim, especialmente azedo, ele acaba não consumindo. Que é o que nós, por exemplo, identificamos quando o leite está estragado, quando o suco está estragado, a gente identifica pelo cheiro, que normalmente é um cheiro mais azedo. É o que acontece, por exemplo, quando alguém cheira vinagre, né? Então, se acontece esse tipo de coisa, especialmente para pessoas que passaram vários dias gripados e que essa parte do bulbo olfativo estava afetada, quando a pessoa sente cheiro de alguma coisa que tenha na mistura algo que é ácido, algo que é azedo, normalmente isso vai causar uma sensação assim de nojo da pessoa, porque estimula demais o bulbo olfativo associado à parte do paladar e em geral a pessoa vai entender, não é bom esse negócio, e não vai querer comer aquilo naquele momento. Isso é o que acontece, por exemplo, com vinagres e é o caso da maionese também. Então, esse é um tipo de sistema que para nós lá no período que a gente era bicho e vivia no campo, auxiliava na coleta de alimentos. E por último então, o sistema então de definição ou percepção do meio pelo toque, que é toda a porção do tato. A gente não pode esquecer que o tato que a gente tem, que é o toque, ele na verdade está associado, espalhado por toda a pele do teu corpo, né? Desde o couro cabeludo até a sola do pé. Então o que acaba acontecendo? Em algumas áreas, o teu tato, a tua percepção do meio é na verdade mais sensível.
em outros lugares é menos sensível, especialmente em lugares onde a gente está o tempo inteiro estimulando, ou seja, na palma da mão e na sola dos nossos pés, normalmente há uma tendência a ter uma percepção de tato diferente, até por causa da queratinização e proteção da pele. Então, na nossa pele, em toda ela, a gente vai ter neuroreceptores que a gente vai chamar de mecanorreceptores da pele. Esses mecanorreceptores, eles nascem, eles brotam, eles surgem da derme para dentro da epiderme. Então, na camada da pele, a gente deve lembrar que é formada por epiderme, tecido epitelial, depois derme, tecido conjuntivo, e hipoderme, tecido adiposo. Então, é da derme para cima que eles vão brotando e emitindo pequenas projeções. São neurônios que recolhem informações, são neurônios sensoriais que levam informações até a medula, da medula vai para o cérebro e o cérebro identifica. Então, são grupos de neurônios diferentes. Cada tipo de neurônio identifica um tipo de sensação distinta. A primeira sensação que a gente vai ter, então, que é a de frio, é por um tipo de neurônio chamado de corpúsculo de Krause. Então, no período do inverno, especialmente nas áreas mais próximas do sul, a gente vai ter bastante frio. Sendo assim, esse é o tipo de neurônio que está percebendo que tu está perdendo calor para a natureza. Então, lembrando que frio ou calor, né, é a tua capacidade de trocar temperatura, trocar calor, na verdade, com o meio, né? Então, a variação de temperatura. Então, corpúsculo de Krause, identificador de frio. Segundo, corpúsculos de Vater-Pacini, identificadores de pressão. Por exemplo, se tu está com a mão em alguma coisa, alguém aperta, ou então quando dá um aperto de mão, ou quando alguém pisa no teu pé, se acontecer isso aí, a percepção de pressão, de aperto, até aperto da roupa mesmo, isso é identificação por corpúsculos de Vater-Pacini. Um outro tipo bem importante são corpúsculos de Meissner. Esses são para situações mais delicadas, como por exemplo, alguém que faz carinho no teu rosto, ou quando passa uma pena em cima, ou quando passa algum tipo de tecido que ele é mais macio e gostoso. Esse é o corpúsculo de Meissner que está identificando para ti, que são o tato leve. Então, quando a gente toca alguma coisa aveludada e diz, ah, que macio, a sensação de maciez e de coisas mais leves, assim, suaves, é por corpúsculos de Meissner. Eles são neurônios, então, que são estimulados por coisas mais suaves, mais delicadas. Fora esses, nós temos ainda um tipo que é utilizado especialmente para quando a gente começa a ter variação térmica para mais, ou seja, quando a temperatura sobe muito e tu começa a ter sensação de calor. Esse é um dos importantes porque identifica para a pessoa também que está com pressão baixa, que tem risco de desmaio. Tá? Então, nesse caso, corpúsculos de Ruffini. O Ruffini é aquele que vai fazer a pessoa sentir que está com dificuldade de trocar calor com a natureza, com dificuldade de perder calor para o meio e por isso pode acabar superaquecendo o organismo da pessoa. É um dos que é mais utilizado em áreas quentes, como por exemplo zonas desérticas, e identifica que o nosso corpo, para manter a homeostasia, tem que abrir os poros para dilatar e eliminar calor, trocar calor com o meio, eliminando através da forma de suor. E para finalizar então, o último tipo que nós vamos ter de perceptor, né, de receptor de informações do meio, que são os nociceptores, ou também chamados terminações nervosas livres. As terminações nervosas livres, na verdade, são o nosso tipo de receptor de informações do meio que nós mais usamos, são os de dor. Quando a gente chuta alguma coisa e machuca um dedo, quando a gente bate os dedos e machuca os dedos, quando a gente dá um corte e lesiona, quando a gente esmaga, belisca, arranca pedacinho, tudo isso aí é nociceptor. Então os nociceptores, eles estão muito disseminados pelo teu corpo, justamente para que ao tu ter machucado, tu identificar, opa, me machuquei. Quando acontece esse tipo de coisa, a gente consegue perceber mais fácil isso e em função disso, o que acaba acontecendo, a gente evita lesões. Isso para os animais é extremamente importante, justamente para evitar que ele continue se machucando. Por exemplo, um cachorro que está brigando e leva uma mordida, ele identifica que foi lesionado por causa desses tipos de receptores. Com isso, evita-se que esses animais persistam, né, continuem, por exemplo, numa luta, numa batalha, evitando que eles acabem morrendo por causa dessa insistência em ganhar a batalha, mesmo que eles estejam machucados. Então, nesse caso, o nosso receptor, que é o que recebe dor, ele acaba sendo espalhado por todos os pontos do teu corpo para garantir que o teu corpo fica ileso, evitando todo e qualquer tipo de machucado mais severo. Sendo assim, com todos esses órgãos do sentido, a gente pega as informações da natureza pelo sistema nervoso periférico, leva até o sistema nervoso central e ele manda a resposta de volta, sabendo identificar qual é o tipo específico de resposta que nós temos que dar.
Mas é importante lembrar que todos esses sistemas, eles dependem de transmitir a informação de um ponto para o outro. E para isso não é necessário única e exclusivamente um sistema nervoso com neurônios. É necessário uma parte química que crie essa ponte de comunicação entre os neurônios e o meio, ou entre o meio e o sistema nervoso. Isso a gente vai ver na parte do sistema endócrino, que é aquele responsável por liberar essas substâncias químicas que viajam pelo nosso sangue.